Boa noite, seja bem-vindo a este programa Eclésia que a cada noite lhe faz companhia. Hoje este dia especial, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Também nesta semana se celebrará Santo António, tão acarinhado em Lisboa e noutras partes do país. É retomando os diálogos com António que nesta noite tenho como meu convidado Francisco Vaz. Boa noite, Francisco. Muito obrigada por estar na nossa companhia. O Francisco participou num painel Economia de Francisco. É assim este título que é dado a um novo paradigma, a um novo caminho que o Papa Francisco foi propondo à economia mundial. Francisco, antes de entrarmos propriamente dito nesta temática do painel, que importância, que ligação tem Santo António na sua vida? Boa noite, em primeiro lugar. Pois, Santo António, como santo padroeiro não oficial de Lisboa, mas o santo padroeiro eleito pelo povo, tem uma ligação especial à minha vida no sentido de que ele é um santo alegre e, portanto, é o santo da alegria e das festas. E essa é uma dimensão que eu julgo muito importante, não só do cristianismo, mas da própria vida em si para qualquer pessoa. E, portanto, a ligação a Santo António e a importância de Santo António, quanto mais não seja, obviamente que há outras dimensões de Santo António também muito importantes, mas essa a dimensão de alegria e de festa é uma dimensão que me liga muito a ele. Esta dimensão, como é que imagina o Santo António alegre nas suas pregações, na forma de estar, na sua missão que também fez? Eu penso que ele teve sempre uma forma alegre de fazer as suas intervenções e as suas pregações. Aliás, Santo António, como aliás São Francisco, portanto, tanto o espírito franciscano, davam louvor à vida, não só humana, mas de toda a vida, e portanto quem louva a vida com certeza que se sente alegre com a vida e tem que estar sempre alegre. Embora possa ter momentos menos alegres, de alguma tristeza, por razões óbvias, nós humanos somos assim, temos momentos alegres e de tristeza, mas quando fazemos o bem, quando fazemos aquilo que achamos que é certo, depois temos que nos sentir alegres. E este ano, este confinamento deixa aí alguma tristeza de não poder celebrar Santo António nas festas de Lisboa? Sim, de algum modo, porque as celebrações são vividas com o convívio, não é? Com o convívio entre as pessoas, manifestação de amor, de carinho, e isso, claro que pode sempre fazer também, como nós estamos a fazer, através de vídeo, mas não é a mesma coisa do que fazê-lo presencialmente. Aliás, uma das coisas mais importantes que há nas relações humanas são as relações presenciais, pessoais, o toque, por exemplo. A nossa relação com outras pessoas é mais vivida e mais intensa quando tocamos na pele do outro, não é? Isso é muito importante. Francisco, vamos mergulhar aqui no painel, onde o Francisco também esteve com um lugar especial que já nos vai contar, esta economia de Francisco. Como é que foi parar a este painel? Bom, eu sou colaborador da revista Mensageiro de Santo António, com um grupo que escreve, que faz alguns artigos ao longo do ano sobre temáticas que são programadas e, portanto, sou colaborador já há alguns anos da revista e este ano a direção da revista achou por bem fazer estas conversas com o António e, portanto, com uma metodologia diferente, ou seja, as pessoas encontram-se no Mosteiro de Santa Cruz e durante cerca de hora e meia há especialistas sobre determinada matéria e sobre a temática que está prevista para esse dia, fazem as suas intervenções. Nós, colaboradores da revista, fomos indicados para participar como coordenadores. O que é que isto quer dizer? Esta figura do coordenador
Depois desse encontro, vai ser na revista um resumo dessas intervenções, e o coordenador tem por função fazer a coordenação desses textos para depois fazer a sua coordenação para depois serem editados. Portanto, eu não sendo especialista em economia, a direção da revista entendeu que eu seria o coordenador deste painel de especialistas em economia. E pronto, foi assim que fui parar a esta coordenação deste painel. A economia de Francisco é uma temática, já nos disse que não é economista, mas que lhe faz algum sentido também neste espírito da justiça e da igualdade, que é aquilo que efetivamente o Papa Francisco propõe com este novo paradigma. E foi aquilo que foi falado também e que foi alinhado nesse painel, Francisco. Sim, os especialistas eram de diversas áreas, portanto, 3 especialistas da área do ensino, da área universitária, da área das IPSS e na área da pobreza e da erradicação da pobreza. E, de um modo geral, aquilo que foi a intervenção destes especialistas foi precisamente neste sentido de que é necessário haver um novo paradigma para a economia. Uma economia que tem que estar integrada, que não pode funcionar em roda livre, portanto tem que estar integrada e servir aquilo que é o mais importante, que é servir o bem comum, não é? E no bem comum não pode haver pessoas excluídas, porque a partir do momento em que haja uma pessoa excluída desse bem comum, deixa de ser bem comum. E portanto, todas as questões de justiça, solidariedade, ética, etc., têm que ser consideradas e têm que ser analisadas e incluídas nesta perspectiva desta economia de Francisco, não é? Neste dia especial, e deixe-me perguntar-lhe, Francisco, este dia de Portugal, olhamos também para o nosso país, neste tempo já de desconfinamento, mas ainda passando e tendo muitas sequelas desta pandemia ao nível social, mas também ao nível económico. Que lições é que podemos tirar da economia de Francisco para os próximos tempos? Bom, este confinamento, esta pandemia, vem-nos confirmar aquilo que Francisco e o pensamento franciscano dizem já há muitos anos, é que de facto não estamos sozinhos, precisamos uns dos outros, temos que rapidamente, esta crise é uma crise que ainda mais profunda, segundo dizem os especialistas, que a crise de 1929 e que a de 2008, por motivos diferentes, mas temos que pensar rapidamente em arranjar forma de pessoas que tinham os seus postos de trabalho, não é? Conseguirem voltar a ter alguma normalidade para ter os seus rendimentos. Porque se a economia já estava frágil antes da crise do Covid-19, com ele as coisas ficaram ainda muito mais frágeis e muito mais descontroladas. E, portanto, é necessário não só que se façam reflexões, porque reflexões e as causas dos problemas de pobreza, etc., já estão identificados há muito tempo, e mais que reflexões é preciso ações, e ações no sentido de corrigir as deficiências que existem. Falou aí numa palavra que é a palavra solidariedade, a que os portugueses, por norma, costumam responder positivamente e costumam ser solidários. Também nesta época, muito é preciso. Já na época de Santo António, também o era. Vemos o caso, por exemplo, prático, de alguns milagres citados em que Santo António acorria a ser solidário. Sim, embora as épocas não tenham comparação, não é? Não podemos comparar a sociedade na época de Santo António, não é? Século XII, com a nossa sociedade nos tempos de hoje. Nessa época havia só os poderosos e depois havia a raia miúda, digamos assim, e a miséria. Havia já alguns burgueses, mas a maior parte das pessoas viviam na miséria, não é? E portanto, o Santo António pregava e que o Santo António
fazia era, de facto, pôr em prática a solidariedade possível naquela altura, alimentando as pessoas, não é? Antes de comer, fundamentalmente. Hoje em dia, a solidariedade pode ser posta em prática de muitas formas, não é? Nomeadamente temos, não só o Estado deve estar na primeira linha dessa solidariedade, porque o Estado é o primeiro responsável pelo bem-estar das pessoas, mas depois temos outras instituições, exatamente. Olha, lembro-me do Banco Alimentar contra a Fome, por exemplo, lembro-me da Cáritas e lembro-me de outras associações, instituições que procuram colmatar e ajudar as pessoas em tudo aquilo que é possível. E, portanto, digamos que o espírito é o mesmo, só que os meios e as ferramentas são diferentes. E agora temos mais ferramentas até para poder fazer, não é? O espírito é o mesmo, são palavras do Francisco, que aqui nos deixa ficar esta linha de pensamento também trazida neste painel da economia de Francisco, nestes diálogos com o António. Muito obrigada, Francisco, por aceitar estar connosco neste Dia de Portugal, que entendo também seja muito especial para si. Muito obrigado, eu que agradeço esta troca de palavras e também, sim, um dia especial, é um dia especial para todos os portugueses, não é? Porque é o dia em que comemoramos a Portugalidade e a língua e, portanto, devemos estar satisfeitos com isso, não é? Muito bem, muito obrigada, muito boa noite. Obrigada. Boa noite.